Deus nos orienta e nos ensina. Nós vamos, mais uma vez, abrir a nossa Bíblia. Lá na Epístola 1 de João, nós estamos abordando essa epístola. João escreve às igrejas da Ásia Menor, e nós já falamos que a igreja estava passando por momentos muito difíceis, a igreja estava sendo perseguida, e aí João escreve esta carta, animando aqueles irmãos para que não desistissem, porque na verdade a vitória já tinha nos sido dada, tendo sido dada a cada um de nós, tinha sido dada à igreja por Cristo Jesus nosso Senhor. E então ele vai falando àqueles irmãos, vai estimulando aqueles irmãos, e ele vai dizer que a melhor maneira de nós servirmos ao Senhor e servirmos à igreja e servirmos aos irmãos, não há maneira melhor do que nós expressarmos o amor de Deus que está dentro de nós. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, derramar o seu sangue, e o sangue dele nos purificar de todo o pecado. E quando isso acontece nas nossas vidas, quando nós reconhecemos que Jesus, Ele foi aquele que pagou o preço do nosso pecado, nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, e agora nós não servimos mais ao mundo, mas agora nós servimos a Deus. Agora nós somos pessoas diferentes, nós agimos de maneira, não aquilo que nós fazíamos antes, nem como o mundo age. Mas nós agora, motivados e movidos pelo Espírito Santo, nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Então, João estava incentivando aqueles irmãos: olha, não desistem, não desistam, se mantenham firmes, apliquem e coloquem o amor que Deus colocou dentro de vocês, através do Espírito Santo, que vocês possam exalar esse amor, para que todos percebam que nós temos algo especial dentro de nós. E ele então, nós já começamos no capítulo 1, já estamos no capítulo 2, e agora eu quero começar no verso 12, porque na semana passada nós fomos até ao versículo 11, e ele fala da nossa conduta e a comunhão que nós temos que ter uns com os outros. E ele vai dizer lá no verso 13, eu vou ler rapidinho, e vai dizer: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Não adianta, ele está dizendo aqui, não adianta vocês dizerem que amam a Deus, se você na realidade, na vida diária, a prática não é essa. Se vocês amam a Deus, vocês têm que praticar esse amor. O mesmo amor que Deus vos deu, vocês devem também dar esse amor para todos aqueles que vocês se relacionam. No verso 5 ele vai dizer: aquele entretanto que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Por quê? Porque com o amor de Deus vai se aperfeiçoando. À medida que nós vamos nos exercitando, nós cada vez mais vamos querer obedecer a Deus. Você já viu aquele irmão que se converte e no início é fogo puro? Tudo que precisa fazer na igreja ele faz, vem a todos os cultos, está animado, alegre, feliz. Aí passado um pouco de tempo, o que acontece? Deixa de vir num culto,
deixa de vir 2 cultos, deixa de participar das atividades da igreja, e quando você percebe e vê aonde ele está, lá no mundão. Por quê? Parou de exercitar, parou de ser útil à igreja. A palavra de Deus diz que Deus nos dá dons, e os dons que Ele nos dá é para que nós possamos aplicá-los, para que nós possamos abençoar o nosso irmão, para que nós possamos abençoar a igreja. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos nos aproximando de Deus, porque nós vamos perceber que cada dia mais nós dependemos mais dEle, e não de nós. E aí, Deus vai trabalhando o nosso caráter, de tal maneira que Ele se aproxima ao caráter de Jesus. Amém ou não? Essa é a realidade. E então João estava dizendo para aqueles irmãos, independente de todas as lutas, independente das perseguições, independente das privações, porque aqueles irmãos eram privados, não podiam falar do Evangelho, eram perseguidos, eram açoitados, eram presos, eram levados para as arenas para serem comidos pelos animais ferozes. E ainda assim João está dizendo, independente disso, vocês já são vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, e independente daquilo que aconteça nas vossas vidas, vocês têm a garantia e a certeza da vida eterna. É isso que Ele está dizendo para aqueles irmãos. Mas para isso, nós temos que colocar em prática aquilo que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. E nós não podemos agir mais segundo a carne, mas nós temos que viver segundo o Espírito, porque é o Espírito Santo que conduz a vida de cada um de nós. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar assim como ele andou. Ele quem? Jesus. Jesus amava as pessoas. Jesus tinha misericórdia. Jesus tinha compaixão. E Ele está dizendo que nós devemos ter todas essas qualidades também, para com aquelas pessoas que nós nos relacionamos, para com aquelas pessoas que nós conhecemos. Interessante que uma das maiores perguntas que os líderes religiosos faziam, sempre era, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E por várias vezes eles perguntaram isso, porque eles tinham alterado a lei, eles tinham burlado a lei. E na lei que eles estavam exercitando naquele tempo, naquele contexto, eles deveriam amar aqueles que os amavam, mas deveriam odiar aqueles que os odiavam. E isso tinha proliferado naquele contexto. E então eles perguntavam isso para Jesus. E Jesus sempre dizia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E cumprindo esses 12 mandamentos, você cumpre toda a lei. Ele está dizendo o quê? Que a lei se resume no amor a Deus em primeiro lugar e no amor ao próximo. E Ele então está dizendo para eles, olha, vocês têm que exercitar esse amor. Como Ele vos amou, vocês também devem amar. Porque não é fácil não, hein? A gente amar alguém que nos deseja mal, amar alguém que nos faz mal, que nos prejudica. Mas a palavra de Deus diz que independente disso, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. E mais, que nós devemos orar por elas. E será que é assim que nós temos agido? Nós só podemos transformar o mundo se nós agirmos como Jesus agiu. E por isso diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Isso só pode acontecer na realidade se verdadeiramente nós somos regenerados e lavados pelo sangue de Jesus. Porque pela carne nenhum de nós tem essa condição.
Nenhum de nós é capaz de realizar isso. Só o Espírito Santo na nossa vida pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode nos quebrantar de tal maneira que nós amemos, que nós tenhamos misericórdia diante dos nossos inimigos. E ele continua no verso 7, amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz já brilha. Jesus veio a esse mundo e ele viveu entre nós. Ele não pecou, ele morreu numa cruz, ele derramou o seu sangue, e o sangue dele nos purificou de todo o pecado. Não é de algum pecado não, de todos os pecados. Esse é o mandamento novo, a graça. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecermos. E por isso Paulo escreve a carta dos Efésios à igreja de Éfeso, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça, é misericórdia. E essa mesma graça que nós recebemos, nós temos que exalar, nós temos que oferecer para todas aquelas pessoas que nós sabemos que ainda não conhecem o amor de Deus. Verso 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele está dizendo aqui, à medida que nós praticarmos o amor, à medida que nós observarmos a palavra de Deus, à medida que nós caminharmos na direção que Deus nos dá, ele diz que nós vamos nos santificando. É isso que ele está dizendo. Nós só podemos nos santificar, irmãos, em primeiro lugar, se nós verdadeiramente deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida. Em segundo lugar, se nós colocarmos em prática os dons que Deus nos deu, porque os dons que Deus nos deu foram feitos para nós usarmos e para abençoarmos a igreja, para que a gente possa crescer à medida da estatura de Jesus Cristo. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos crescer? É nos esmurrando uns aos outros? Acharmos e julgarmos o nosso irmão? É virarmos a cara para o nosso irmão? Não. Só pode acontecer crescimento espiritual e só pode crescer santificação quando nós verdadeiramente nos amarmos uns aos outros, nos defendermos uns aos outros, desejarmos o bem uns dos outros. Não tem outra maneira de Deus agir em nossas vidas, nem como nós nos santificarmos, para que então a gente possa crescer à medida da estatura de Jesus Cristo. E quando isso acontece, sabe o que nas nossas vidas vai aparecer? Vai aparecer o caráter de Cristo e não mais o nosso caráter. É o caráter de Cristo que vai aparecer nas nossas vidas. E é isso que nós devemos entender e nós devemos fazer. Verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. É bem claro. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, verso 10, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Não há tropeço. Aquele, porém, que odeia, verso 11, odeia seu irmão, está nas trevas, e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É sério, irmãos. É sério.
E quantas vezes nós dentro das nossas igrejas percebemos isso? E depois queremos ser testemunhas de Jesus. Como vamos ser testemunhas de Jesus agindo dessa maneira? Não tem como. E nem a igreja pode se purificar dessa maneira. E o que o diabo mais quer é colocar contenda no meio da igreja. Porque ele sabe que quando isso acontece, a igreja para de crescer. Porque nós não estamos mais agindo segundo os propósitos de Deus, mas nós permitimos que a carne tome conta das nossas vidas, e agora nós estamos agindo segundo aquilo que Satanás quer e deseja. Que ele de alguma maneira quer parar a obra da igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos permitir isso. E aí, no verso 12... ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, por conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. A maior parte dos teólogos acreditam que quando João fala e diz filhinhos, pais, jovens, ele não está falando em ordem cronológica, mas na realidade ele está falando do crescimento espiritual de cada um de nós. E quando ele diz filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Aqueles que se converteram há pouco tempo, conhecem muito pouco, e ele então vai dizer para eles: olha, vocês foram salvos mediante a graça, vocês foram salvos por Jesus Cristo. Então, meus filhinhos, estejam atentos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, não tenham dúvida disso. Foi o nome de Jesus que vos perdoou. E vocês agora vão iniciar uma caminhada que certamente não será fácil, mas o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, e se vocês permitirem que Ele haja em vocês, vocês vão ser vencedores em todos os momentos das vossas vidas. É isso que Ele está dizendo aqui, ué. O crente não pode ser derrotado. O crente já é vencedor. Por isso Paulo, ele era mais do que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são as nossas forças. Então ele está dizendo: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Não tenham dúvida disso. Isso é realidade. E por isso lá no primeiro capítulo, no verso 1, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo: eu sei, eu vi, eu andei com ele, eu estava na morte dele, eu estava na ressurreição dele. Não tenham dúvida disto, que eu sou testemunha ocular. Jesus vive e ele é vencedor sobre a morte. Foi isso que ele está dizendo para aqueles irmãos que estavam se convertendo. E aí ele continua e vai dizer o seguinte, no verso 2, capítulo 2, verso 13: Pais, eu vos escrevo, conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Pais, vocês são maduros, vocês conhecem a palavra. Por isso, abençoai aqueles que estão iniciando na carreira cristã. Ajudem-os, para que eles possam também se tornarem fortes, de tal maneira que eles possam suportar todas as agruras da vida.
Jovens, olha o que ele vai dizer aqui: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Vocês têm sido fiéis, e vocês jovens têm força, vocês têm robustez, vocês podem caminhar adiante. Nós estamos fazendo um trabalho, e nós temos 5 jovens que saem praticamente todos os dias da semana para evangelizar. Vocês queriam perceber a disposição deles? Não tem tempo ruim para eles. Jovem, saúde, força. Vão para o calçadão, vão para o Manuel Honório, vão pela cidade afora anunciando o evangelho. Saem daqui 2 horas da tarde, voltam 4h30. E aí eles dizem: olha, nós falamos com fulano, falamos com cicrano, o telefone está aqui, esse quer fazer estudo bíblico. É isso, fortes, jovens, disposição. Faça sol, faça chuva. Então ele está dizendo aqui: jovens, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E aí ele vai: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí ele volta àqueles irmãos que se converteram há pouco tempo: filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E ele está falando e se referindo a esse primeiro capítulo, até o verso 11, aqueles ensinamentos que ele deu. E vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Que bom seria que todos os nossos jovens agissem dessa maneira, né? Enquanto têm força, enquanto têm disposição, para que possam realizar a obra, para que possam anunciar o evangelho e possam ganhar o maior número possível de pessoas, porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que antes todos venham ao arrependimento e ao conhecimento da graça e da misericórdia de Deus. E essa responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis. Nós temos que anunciar, nós temos que falar. Essa semana nós começamos um trabalho. Há mais de 15 anos, nós estamos tentando realizar um trabalho na penitenciária. E não conseguíamos. Uma dificuldade, uma burocracia, um negócio terrível. E agora o responsável, o diretor-geral de todas as penitenciárias no estado de Minas, ele é crente. E então ele permitiu que nós pudéssemos anunciar o evangelho dentro da penitenciária. Irmã Verônica, ela conseguiu uma amizade com uma das diretoras de uma das penitenciárias, e nós na quinta-feira começamos a fazer o estudo bíblico, as boas novas, para 10 reclusos lá naquela penitenciária. Anunciar o evangelho, falar do amor de Deus. 15 anos, não desistimos. Se os irmãos soubessem a burocracia que foi, a quantidade de documentos, e ainda assim, de todos aqueles que nós enviamos documentos, 2 não foram aprovados. A gente nem sabe por quê, mas simplesmente não aprovaram, por causa de tanta burocracia. Mas nós estamos lá dentro, nós estamos anunciando o evangelho, porque é essa a missão da igreja, é essa a missão da igreja. Verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há meio termo. Nós, como crentes no Senhor Jesus, não tem como nós ficarmos em cima do muro.
Se eu amar um, vou odiar o outro. Não tem como eu amar os dois. Nós temos que tomar posição. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos de Deus, ou nós somos de Satanás. Não tem como. Ou nós temos prazer nas coisas de Deus, ou nós temos prazer na lei de Deus, ou nós temos prazer nas coisas do mundo. Está na hora da igreja tomar posição. Está na hora de cada um de nós ter consciência verdadeiramente aquilo que nós somos. Não adianta vir na igreja, não adianta participar dos cultos, não adianta fazer parte de um ministério, mas a sua vida está no altar do Senhor. A sua vida está no altar do Senhor verdadeiramente. E ele continua no verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os prazeres da carne. E quantos têm se perdido? O que é que tem? Não faz mal nenhum não, hein? Jesus nos perdoa. A concupiscência dos olhos. Desejarmos as coisas que os outros têm. Nós queremos que Deus nos sustenta, Deus nos guarda. E aquilo que nós temos é pela misericórdia de Deus. O que nós temos é pela misericórdia de Deus. E mais ainda, nós não precisamos ser avarentos. Nós não precisamos desejar as coisas dos outros, porque o nosso Deus diz que Ele cuida de cada um de nós. E mais ainda, Ele disse que se nós tivermos compromisso com a palavra dEle, que Ele não permite que falte aquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Isso é a realidade, viu? Isso é a realidade. E eu experimentei isso. Quando saí da minha terra natal, e quando eu estava na caminhada para ir para um campo de concentração da ONU, durante aquela viagem, durante aquela caminhada, a ONU parou de dar combustível para nós continuarmos. Nós estávamos no deserto da Namíbia. Nós iríamos para a África do Sul num campo de concentração para depois sermos deportados para as diversas partes do mundo. E naquela caminhada a ONU falou: nós não vamos dar mais combustível. Quem tem que dar combustível para vocês é o governo da nação que a que vocês pertencem. Nós tínhamos feito um censo uma semana atrás naquela caminhada, onde eles perguntaram o nome, perguntaram a cidade de onde vinha e mais ainda, perguntaram qual era a nossa religião. E aquilo foi um alvoroço naquele campo. E alguém chamou o papai: olha, o senhor e a sua caravana, porque nós estávamos com 16 pessoas que eram evangélicas e que nós andávamos juntos. E alguém lá, responsável do governo, chamou o papai: olha, nós queremos conversar com vocês. Eu falei: o que eles querem falar conosco? E aí eles perguntaram: vocês fizeram um censo há uns dias atrás, não fizeram? Fizemos. Vocês falaram que eram crentes, eram cristãos, não foi? Foi. Então deixa eu falar para vocês. O ministro de Relações Exteriores da África do Sul, ele é cristão.
E ele falou que enquanto não resolve o problema do combustível com o governo português, ele falou que vai bancar todo o combustível para vocês chegarem lá no destino que vocês têm que chegar. É assim que Deus acha. As pessoas ficaram espantadas, não sabiam o que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? Nós seguimos viagem e eles ficaram até resolver o problema. Mas sabe de uma coisa? Naquele movimento alguém ficou sabendo que nós éramos crentes. E depois de eles saberem que nós éramos crentes, sabe o que aconteceu? Muitos se levantaram e disseram: não, eu também sou crente, eu também sou crente, eu também sou crente. Mas a oportunidade já tinha passado. A oportunidade já tinha passado. Então, meus irmãos, às vezes as coisas deste mundo nos atraem. Mas nós não temos que ficar reféns das coisas deste mundo, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e andar segundo os seus propósitos. E não tenha dúvida que Deus vai cuidar de você. Deus vai te sustentar. Deus vai te guardar. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. Porque nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos prazer na lei do Senhor. E nós andamos segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. E se isso acontece, nós temos a garantia da vida eterna. E é o que João está dizendo para eles: quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sabe o que ele estava dizendo? Nós não morreremos, nós vamos viver eternamente. O que vai morrer é esse corpo físico só, apenas. Mas quando nós morrermos fisicamente, imediatamente nós estaremos na glória, ao lado de Jesus Cristo. Nós temos que, como igreja do Senhor Jesus, ter essa convicção. Porque só assim a gente pode transformar o mundo. E para terminar, filhinhos, verso 18. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Ele está dizendo: olha, os dias estão se aproximando. A palavra de Deus está se cumprindo. E cada vez mais nós temos que permanecer firmes, para que possamos testificar do amor de Jesus. Irmãos, que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos essa convicção. Que nós não possamos perder as oportunidades que Deus nos tem dado de anunciarmos e pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe e glorifique o nome.